Vamos falar agora aqui no Jornal Jovem Pan sobre mercado financeiro. É fechamento do mês de abril, um mês muito esquisito, complicado, né, com muita volatilidade, pressão, crise política, crise econômica, crise na área de saúde. Mas no final das contas, Bolsa de Valores conseguiu reagir, Bolsa que levou um tombo enorme logo depois do início da pandemia, com mais implicações também no exterior. Ela reagiu e fecha o ranking do mês aí liderando as várias aplicações. Mas vamos falar sobre isso agora com o Fábio Colombo, que é administrador de investimentos. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Anise. Pois é, uma recuperação muito importante, Bolsa de Valores, não repõe tudo que perdeu, não é? Mas engata aí um movimento mais favorável que veio principalmente desde a semana passada, não é? Que basicamente a queda foi muito forte em março, quer dizer, foi fortíssima, então há um rebound, quer dizer, uma volta para níveis mais normais, né? A gente não sabe se isso vai continuar, mas as bolsas do mundo inteiro tiveram essa recuperação lá em níveis bastante altos. A brasileira está na faixa de 10%, os outros países também, Estados Unidos nessa faixa e outros países, mas não dá para dizer que isso vai continuar, mas bem abaixo dos índices pré-crise. Hoje nós temos um movimento negativo de mercado financeiro. Eu falava da Bolsa liderando o ranking do mês. Até ontem a alta era de quase 14%, agora ela está caindo mais de 3%. O dólar comercial acumulava alta até ontem de 3,12%, agora está subindo 1,57%, está aí quase R$ 5,44. O mercado está muito sensível ainda ao noticiário. Você vê condição de a Bolsa dar continuidade a esse processo de recuperação, porque ela sente os efeitos aí das notícias relacionadas à própria pandemia. Nós tivemos dias de reação muito favorável quando se falou de medicamentos que começavam a dar mais resultado, depois veio frustração, agora tem essa questão de flexibilização e o mercado vai ter que conviver com números ruins de balanços, começa a sair o PIB de vários países, não é, Fábio? Sem dúvida, eu acho que vai depender muito dessa abertura nos Estados Unidos e na Europa, se vai ter sucesso, se não vai haver uma nova onda de contaminação. Vai depender aqui do cenário político, dessas brigas políticas que o presidente acabou tendo com o ministro da Saúde e da Justiça, e qual vai ser o desdobramento disso, e também esse fato desse novo medicamento, Remdesivir, que se vai ter realmente resultado. Então a gente vai depender muito desses três fatores. Eu acredito que vai continuar muito volátil, não dá para dizer que vai continuar recuperando, ainda temos muito chão para voltar para os bota de 120 mil pontos, por exemplo, a Bovespa que estava em janeiro, né? Então tem muito chão para subir ainda. Então eu acho que só para quem tem visão de longo prazo, não vai precisar do dinheiro, é uma boa alternativa, mas não é para se esperar que vai ter o resultado logo. Pode até ser que tenha, mas o mais provável é só quando a economia voltar a uma situação normal, que tudo indica que deve ser por volta de um ano e meio, se a gente tiver uma vacina que consiga dar imunização para toda a população. Agora, Fábio, em relação à renda fixa, nós tivemos aí no balanço do mês algumas opções de investimento com uma rentabilidade muito baixa e até zerada. Agora, a caderneta de poupança, que tem sido vista aí bastante tempo como patinho feio, de repente já está com ganho de 0,22, que tende a ser positivo, porque se espera um IPCA negativo. A inflação oficial deve ficar negativa. Então, a poupança conseguiu pelo menos preservar lá o valor do dinheiro. Mas, no geral, como é que você vê a perspectiva de renda fixa? Lembrando que na semana que vem a gente deve ter um novo corte da taxa básica de juros, né? Sim. A crise trouxe um fato que os investidores não estavam acostumados, que muitas carteiras de fundos tinham papéis privados. Esses papéis privados, os juros, a marcação a mercado desses papéis subiu muito, e conforme a composição que esses fundos tinham de títulos privados, eles renderam muito mal. Então, fundos DI, fundos de renda fixa foram muito mal. Os únicos que se preservaram nessas categorias eram os que tinham títulos públicos indexados à Selic, né, as LFTs. Então, aí esses não tiveram grandes perdas, foi mais ou menos normal. Então, é importante o investidor olhar para os seus fundos, quanto que tem desses papéis privados, e as opções que não têm grandes oscilações nesse momento é a poupança, que, por incrível que pareça, ela está dando um rendimento muito bom, de 0,22, é muito baixo, mas comparado com os outros está sendo bom por ser um rendimento líquido. E os CDBs também, como não tem marcação ao mercado, o importante é o investidor olhar a instituição que ele vai aplicar
olhar o risco, e é uma boa alternativa também CDB neste momento. Os títulos indexados à inflação, as NTNBs do governo, são bastante interessantes também para quem não vai mexer no dinheiro, porque está pagando na faixa de 4% ao ano mais a inflação, o IPCA, que é um rendimento bastante bom. Embora a inflação esse mês vai ser baixa, mas a gente tem que olhar mais o médio e longo prazo. A estimativa de inflação é mais ou menos 3%. Então, 3% mais 4% de um cupom de juros, nós estamos falando de 7% bruto ao ano, que é um bom rendimento para longo prazo. Então, se a inflação porventura voltar, que o governo está gastando muito, no caso do coronavírus, pode ser uma boa alternativa, colocar uns 10%, 20% das aplicações a juros nos títulos indexados ao IPCA. Mas o rendimento, de maneira geral, das aplicações de renda fixa está muito baixo, mal e mal batendo a inflação. Então, não é para se esperar grandes rendimentos dessas aplicações. Já se fala numa Selic muito mais baixa, que aí pode deixar várias aplicações com ganho negativo mesmo, abaixo da inflação. Sem dúvida, porque está se estimando que a Selic pode vir a 3%, então nós estamos falando praticamente igual à inflação projetada para o ano todo. Então, quando você tira a taxa de administração, imposto de renda, então certamente vai dar um rendimento negativo. O governo está fazendo isso porque é um momento que ele está tentando incentivar a economia a voltar a crescer, porque as previsões do PIB para esse ano são muito ruins. Então, é um momento que ele pode até fazer isso, porque a inflação dificilmente vai voltar. Exatamente. Agora o mercado, no geral, vai continuar sentindo os reflexos da economia. Hoje, por exemplo, justificativas de queda de bolsa. Tem até o resultado financeiro do Bradesco, o balanço que mostrou uma queda acentuada de rentabilidade. É o indício do que está acontecendo com as empresas, de modo geral, também na área financeira. Tem feriado, tem aumento de desemprego, também é um dado negativo. Enfim, o mercado vai ter que administrar todo esse cenário que tende a ser muito negativo, né, Fábio? A bolsa você não dá para olhar de um dia para o outro, é muito difícil você explicar o movimento de um dia para o outro. É claro que as empresas vão ter um rendimento pior, mas isso já está embutido nessa queda violenta que teve o Ibovespa. Quer dizer, foi uma queda, o mês passado foi de 30%, uma queda que equivale a mais ou menos uma alta de 50% para você voltar aos níveis anteriores, e esse mês recuperou 10%. Então, quer dizer, nós estamos longe, o mercado está ajustando os preços, porque elas querem ver os balanços, querem ver quanto tempo vai durar a pandemia, se vai surgir um medicamento novo. O mercado está meio perdido, mas a queda do mês passado foi fortíssima, na minha opinião, muito além do que seria razoável. Então, está havendo um suspiro nesse mês. Vamos ver como é que vai continuar agora em maio. Perfeito, nós ouvimos o Fábio Colombo, que é administrador de investimentos. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.